Olá, está no ar o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Estudante vítima de bullying garante na justiça indenização por danos morais. União terá que pagar R$30 mil a ela. E no nosso estúdio, o tema é o combate à corrupção. O juiz federal Alexandre Vidigal, estudioso do assunto, conversou comigo sobre os avanços e desafios na aplicação da legislação criada para prevenir e punir casos de corrupção. Os julgamentos de impacto na jurisprudência da Justiça Federal e do TRF da Primeira Região estão no Inteiro Teor. Acompanhe a partir de agora. Um em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying, de acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O assunto tem chegado cada vez mais ao judiciário. O TRF da Primeira Região determinou que a União indenize em R$30 mil uma aluna que passou por uma situação bastante delicada, configurada como bullying. Quem conta é a repórter Daniela Garcia. Agora, 4 anos depois de viver em uma situação delicada de bullying, mãe e filho já demonstram mais tranquilidade para tocar no assunto. Mas a questão foi bem delicada, principalmente porque a violência verbal contra o Heitor veio de quem menos se esperava, da professora. Eu tinha bastante dificuldade nas aulas de matemática. Ela me chamava de burro. Ela me chamava de palhaço, eu me sentia triste, excluído. Eu tinha depressão na época. Na época, trouxe muito desconforto para ele. Ele ficou mais agitado, ele ficou arredio, ele não quis voltar para a escola. Assim, a professora insistia em colocar apelidos no Heitor, né? E aí, por causa disso, ele acabou ficando arredio. A mãe soube da situação pela psicóloga que acompanhava Heitor e logo procurou a escola para conversar sobre o assunto. Fiquei muito chateada, muito irritada. E a minha vontade foi de procurar a escola. E eu procurei a escola e a gente tentou entrar em acordo. Pediu uma audiência entre a psicóloga, a escola, a professora e o Heitor. Foi negligenciado em todas as maneiras. E no ano passou, a gente se mudou e ficou por isso mesmo. O caso de Heitor, como diversos outros, só foi resolvido com a mudança de escola. Em Minas Gerais, uma aluna do 3º ano do ensino médio do Colégio Militar de Juiz de Fora tomou esta atitude no meio do semestre letivo. Ela também foi vítima de bullying. O fato aconteceu após a escola pedir aos alunos que levassem uma resma de papel para realizar a avaliação simulada. Alguns estudantes não concordaram com a solicitação, como a adolescente que não entregou o material pedido. Quem levou ganhou 3 pontos na matéria de química. Inconformada, a aluna contou para o pai sobre o ocorrido e ele foi até o colégio, que se reuniu com os estudantes e informou a retirada da pontuação concedida. A partir daí, a menina passou a ser ofendida na instituição de ensino e nas redes sociais, já que todos a consideraram culpada pelo fato. A aluna decidiu entrar com uma ação na justiça e já em primeira instância a União foi condenada a pagar R$15 mil. A autora e a ré recorreram da sentença. A estudante pediu o aumento do valor e a União a redução da quantia, alegando que a análise das provas foi equivocada e que não houve demonstração dos danos morais. A primeira turma recursal de Juiz de Fora concordou com a aluna, entendeu que a forma como o Colégio Militar conduziu a situação acabou ampliando a exposição da autora. De acordo com a decisão, o erro da escola não se limitou a isso, mas também ao fato de não tomar providências de proteção à estudante em tempo hábil. A indenização, portanto, foi fixada em R$30 mil. Existe aí uma responsabilização civil. Não estou nem entrando na questão penal, porque ela pode ocorrer também, uma responsabilização penal. Mas na responsabilização civil, mesmo na rede social, existe também, desde que você comprove, né, que o grupo, né, está praticando aí um bullying, que é o que ocorre hoje em dia, ele também está sujeito à responsabilização, né, civil, ou seja, condenação e reparação de dano moral. Pelo menos 1 em cada 10 estudantes brasileiros enfrenta situação parecida e se torna vítima de bullying, de acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, de 2015.
Para esta psicopedagoga, atualmente há uma valorização do consumo e de padrões, como os estéticos, e a escola tem um papel importante de orientar e pensar em um currículo que aborde as questões afetivas, sem excluir, obviamente, o papel da família. Os pais e a escola devem agir de uma forma preventiva, ensinando virtudes, o respeito ao outro, né, a olhar no outro, não a diferença, mas a valorizar essas diferenças como sendo próprio do ser humano. Então, acho que é possível fazer um trabalho preventivo. Do outro ponto de vista, eu acho que uma outra questão importante, um outro ponto a ser evidenciado no estudo, é que haja um diálogo aberto. Acho que é muito necessário que os filhos encontrem no espaço da família um ambiente favorável à conversa, ou seja, eu posso falar sobre as coisas que eu estou pensando, eu posso falar sobre as coisas que eu estou vivenciando, experienciando, na família e fora dela. Olha, por meio de nota, o Colégio Militar de Juiz de Fora informou que os fatos ocorreram fora dos domínios da instituição de ensino e que repudia qualquer atitude ofensiva. A escola também disse que vai acatar integralmente a decisão judicial a respeito do assunto. A seguir, no nosso estúdio, o juiz federal Alexandre Vidigal fala sobre a aplicação da Lei Anticorrupção. Já, aqui no Inteiro Teor. Estamos de volta, agora falando da Lei Anticorrupção, aplicada para responsabilizar administrativa e civilmente quem pratica crimes contra a administração pública. Especialista no assunto, o juiz federal Alexandre Vidigal, da Seção Judiciária do DF, conversou comigo sobre os avanços e desafios na aplicação da legislação criada para prevenir e punir casos de corrupção envolvendo agentes públicos e privados também. Confira. Doutor Alexandre Vidigal, muito obrigado por sua participação, sua presença aqui no programa Inteiro Teor. Pois não, Rafael. Eu é que agradeço, a satisfação é toda minha. Doutor Alexandre, o senhor é um estudioso do tema, além de magistrado, doutor em Direito, é um estudioso desse tema relacionado à legislação anticorrupção. Aliás, desde antes de a matéria virar lei, né, quando ainda era projeto de lei, o senhor já vinha estudando. Qual é o balanço que nós podemos fazer hoje da aplicação da Lei Anticorrupção, pouco mais de 3 anos depois de sua vigência? Olha, Rafael, essa lei ela tem por objetivo, foco principal, trabalhar com a responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas, especificamente pessoas jurídicas. O direcionamento disso nos leva a acreditar que a relação público-privada ela passa a ter um novo diferencial, um novo apelo no que tange à honestidade, ao apelo de honestidade e lisura que as empresas devem ter nessa relação com o setor público. Além da imposição de responsabilidades, objetiva às empresas, né, os agentes públicos em si, políticos, servidores públicos, também são abrangidos por essa legislação? Diretamente não, reflexamente sim. Diretamente não, porque o objetivo, como disse, é atingir, impor sanções administrativas e cíveis às pessoas jurídicas. Evidente que, quando se busca encontrar alguma situação desviante nessa relação público-privada, naturalmente vai se encontrar algum agente público relacionado a essa situação ilícita. Nesse encontro, nessa descoberta, o agente público será responsabilizado, aí civil, funcional, administrativa e criminalmente por toda a legislação que nós já temos disponível. Pois é, ela complementa a lei de improbidade, inclusive trazendo punições mais severas? Como é que é? Na realidade, não só a lei de improbidade, mas ela vem a complementar todo um sistema de enfrentamento a desvios na relação público-privada. Havia falta no nosso sistema exatamente dessa responsabilização da pessoa jurídica, porque o próprio representante da pessoa jurídica, o empreendedor, o dono da empresa, esse também já era responsabilizado. Numa corrupção, havia punição tanto ao corruptor quanto ao corrompido. Mas a empresa, como pessoa jurídica, ficava quase que numa situação de mera espectadora de tudo isso que acontecia. Ela tinha responsabilidade, sim, possível pela lei de improbidade administrativa, mas uma responsabilidade civil por multa,
muito pequena em razão da grandeza da multa que hoje é prevista pela lei anticorrupção. Desde que começou a vigorar, a lei anticorrupção tem fomentado a criação de programas de compliance, né, país afora, exemplo do que já acontece nos Estados Unidos e em outros países. Esses programas têm ajudado as empresas, e agora também até o setor público tem se preocupado um pouco com isso, a seguir à risca a legislação? Nós estamos falando de um ambiente de desonestidade, né, Rafael? A relação público-privada, como as demais relações, elas deveriam ter sempre o foco da integridade, né? da lisura. Quando há uma ruptura dessa proposta, desse desafio, desse ambiente, então é necessário exatamente a sociedade reagir a isso, essa reação foi com essa lei, e dizer à empresa, olha, atue com honestidade, porque se você assim não o fizer na sua relação com o setor público, as consequências serão muito severas. E como estímulo às empresas desenvolverem essa cultura da honestidade, a lei anticorrupção prevê os programas de integridade. Ou seja, encontrada uma situação irregular na relação público-privada da administração com a empresa sendo chamada à responsabilidade administrativa e civil com punições pecuniárias muito elevadas, uma das situações que diminuem essa multa altamente imposta à empresa é exatamente ela ter um bom programa de integridade. Ela desenvolvendo esse programa previamente, mesmo que esse programa de compliance, de integridade, não tenha sido capaz, suficiente a evitar uma situação de desvio, o fato de ser descoberta uma situação desviante e ela tendo um programa efetivo dessa natureza, isso a possibilita se beneficiar de até 2/3 de redução na multa que pode ser imposta. Uma multa, Rafael, que chega a até 20% do faturamento da empresa. Em momentos atuais, com grandes empresas que operam no Brasil, nós estamos vendo aí multas na casa dos bilhões de reais. E aí é por aí que entram os acordos de leniência, um outro aspecto um tanto quanto polêmico relacionado à aplicabilidade, né, dessa legislação. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer desse cenário dos acordos de leniência? O senhor pode fazer para a gente, tanto do ponto de vista da magistratura como de estudioso, tem que estar acompanhando o tema. O acordo de leniência nada mais é do que uma colaboração compensatória, né? A empresa detectou uma situação de desvio na sua relação com o setor público, ou o setor público acabou descobrindo isso e abre um procedimento para apurar essa responsabilidade administrativa. Então, a empresa, para evitar, para não suportar todos os efeitos pesados que a lei prevê, principalmente quanto à multa, então ela se apresenta espontaneamente e diz à comissão formada para levantar essas responsabilidades. Olha, eu assumo os ilícitos praticados, estou disposto a contribuir para, com os elementos de prova, a configurarem esses ilícitos, ajudando na celeridade das apurações e, em razão disso, ela comprometendo-se, lógico, também a não cometer mais aquele tipo de desvio que foi verificado, ela pode receber como benefício, então, essa vantagem de isenção de até 2/3 da multa aplicada. Além de algumas outras, como ela é beneficiada também porque uma das penas impostas é ela não receber benefícios do setor público. Sim. Uma das vantagens do acordo de leniência é que ela ficaria possibilitada, né, de voltar a receber benefícios e financiamentos do setor público. Agora, com relação à repercussão dessa legislação diretamente na Justiça Federal, no que diz respeito aos processos relacionados à improbidade administrativa e à corrupção, esse impacto tem sido razoavelmente positivo, tanto quanto tem despertado nas empresas, lá pelo lado privado, a atenção pela integridade, como o senhor vinha falando? Rafael, ou ainda é aquém? Rafael, ainda não. Infelizmente, esse tema não chegou no Judiciário. A advocacia e o Ministério Público têm sido os grandes protagonistas desse ambiente que foi regulado pela lei anticorrupção. Infelizmente, esse tema ainda tem sido quase que passando às margens, imperceptível. Tem um caso no Rio Grande do Sul, de uma situação que ocorreu junto a uma vara civil de Curitiba e que teve recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tem algum outro caso esporádico, isolado em juízo cível aqui em Brasília, mas afora isso, quase imperceptível.
E daí vem a necessidade de o judiciário dar importância a esse tema, trazer a debate para que os seus juízes possam estar preparados quando esse assunto relevantíssimo bater às suas portas. E, no geral, para a gente encerrar, doutor, quais são os desafios postos a todos os envolvidos? Desde o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, advogados por meio da OAB, empresas, agentes públicos. O grande desafio é encontrarmos um ambiente de máxima integridade possível nessa relação público-privada. Doutor Alexandre Vidigal, muito obrigado por sua presença, sua participação aqui no programa Inteiro Teu. E a gente deixa espaço para suas considerações finais. Pois não, Rafael, eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade, o prazer de estar aqui com vocês. E como consideração final, o que eu tenho a dizer é que, mais do que a proposta dessa lei, o importante é o país, em todas as suas instituições, desenvolver, aprofundar cada vez mais a cultura da honestidade na relação público-privada. É isso. Você pode acompanhar o Inteiro Teor no nosso canal no YouTube e também no portal do TRF1. E as notícias da Justiça Federal da Primeira Região estão também no Instagram e no Facebook. E a gente fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.